Chegamos ao nosso top 10 em A Fazenda 16 e hoje foi realizado aquela prova que tem em todas as temporadas com os 10 que estão no top 10, valendo prêmios. O primeiro lugar é um carro, o segundo lugar 50 mil reais e o terceiro lugar 20 mil reais. E nesse vídeo você vai conferir quem venceu. Mas antes, é claro, peço o seu gostei. E se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative a notificação para não perder os próximos vídeos. Cabe lembrar, pessoal, que essa prova foi realizada com os 10 participantes e todos tinham chance de ganhar os prêmios. E agora quero saber de vocês, se a final de A Fazenda fosse hoje, quem você gostaria que ficasse em primeiro, no segundo e no terceiro lugar? Opina nos comentários. Vale ressaltar que o nosso top 10 é Sasha, Gui, Yuri, Luana, Flo, Sidney, Vanessa, Albert, Juninho e Gilson. Esses são os top 10 da Fazenda 16, que participaram da prova de prêmios que foi realizada hoje, dia 6 de dezembro. Galisteu entrou em contato com a casa para avisar sobre a prova de prêmios. Atenção, peões, como vocês sabem, todo top 10 tem prova de prêmios e parabéns para vocês que já estão no top 10. Vamos realizar uma prova cheia de prêmios para o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Então arrume-se, a roupa já está no closet. Espero todos vocês no campo de prova, no nosso deck de prova. Logo depois todos chegaram lá no deck de prova. A Galisteu explicou a regra dessa prova. É o seguinte: vocês terão que jogar uma bolinha. E essa bolinha terá que acertar na caçapa. Algumas caçapas valem 50 pontos, outras 100 pontos, outras 150 pontos. Quem pontuar mais vai avançar de fase. Cabe lembrar que vocês terão 3 tentativas, cada um de vocês, disse Galisteu. E Galisteu explicou que os 3 que acertarem mais pontos, acertar na caçapa, iriam avançar de fase para a grande final. E nelas teria mais 3 rodadas. Quem fizesse mais pontos ganharia o carro. Quem ficasse em segundo lugar ganharia 50 mil reais. E quem ficasse em terceiro lugar iria ganhar 20 mil reais. Então começou a prova. O primeiro a fazer essa dinâmica foi o participante Juninho. Na primeira tentativa, ele fez 100 pontos. Na segunda tentativa, ele fez 50 pontos. E na terceira tentativa, ele fez mais 50. Sendo assim, ele fez 200 pontos. Logo depois, foi a vez da Luana. A Luana acertou 50 pontos na primeira tentativa. Depois mais 50 e depois mais 50. Ela fez 150 pontos. Logo depois foi a vez da Vanessa. Ela acertou 100. Depois mais 100. E depois mais 100. Ela fez 300 pontos. Foi muito bem. Depois foi a vez do peão Sidney. Ele fez 150 pontos na primeira tentativa. Depois 100 pontos e depois mais 100. Ele acumulou 350 pontos. Logo depois foi a vez da Flo. Ela fez 150 pontos, depois 50 e mais 50. Sendo assim, ela fez 250 pontos. E depois foi a vez do Sasha. Ele fez 100 pontos, depois mais 100.
e na sua última tentativa ele fez 150 pontos. Sendo assim, ele fez 350 pontos, empatou com Sidney em total de pontos. Logo depois foi a vez do Gui, ele foi bem ruim nessa prova. Ele acertou 50 pontos, logo depois acertou 50 pontos e por último acertou 100 pontos. Sendo assim, ele fez apenas 200 pontos. E depois foi a vez do Yuri. Ele acertou 100 pontos, depois mais 50 e depois 150 pontos. No total deu 300 pontos. Logo depois foi a vez do Albert. Ele foi o melhor nessa primeira fase da prova. Ele acertou 150 pontos na primeira tentativa. Depois ele acertou 100 pontos e depois mais 150 pontos. No total ele acumulou 400 pontos, foi o melhor. E por último foi a vez de Gilson. Ele fez 50 pontos, depois mais 100 e depois mais 100. Acumulou 250 pontos. Sendo assim, quem ficou em primeiro lugar foi o Albert e depois Sasha e Sidney, ambos em segundo e terceiro lugar com 350 pontos, e eles passaram de fase para a última fase. Galisteu disse então: parabéns Sasha, Sidney e Albert. Nessa segunda fase, os pontos da primeira fase são zerados. Vocês terão que jogar 3 vezes novamente. Quem fizer mais ponto ganha o carro. O segundo lugar fica com 50 mil e o terceiro 20 mil reais. Então vamos lá, quem vai ser o primeiro? Então o Albert foi o primeiro a jogar. Ele acertou, dessa vez ele não teve muita sorte. Ele acertou 50 pontos, depois acertou 100 pontos e depois ele acertou mais 50. No total, ele fez apenas 200 pontos. Depois foi a vez do Sidney. Ele foi muito bem. Ele acertou 50, depois 150 e depois mais 50. No total, ele já estava com 250 pontos. Sendo assim, ele ultrapassou o Albert. E por último, foi a vez do Sasha. Ele acertou 100 pontos primeiro, depois 50. Ele precisava fazer 100 para empatar com Sidney. Porém, o Sasha foi tão bem e acertou 150 na última tentativa e acumulou 300 pontos. Sendo assim, ele ganhou um carro zero, um Captur da Renault. Parabéns, Sasha, você ganhou o carro, parabéns! E ele ficou extremamente feliz com o resultado e agradeceu a Renault, agradeceu por ter ganhado um carro zero, um Captur lindíssimo, ficou extremamente feliz. Sendo assim, o Sasha ganhou um carro zero, o Sidney acabou ficando com 50 mil, muito bom também, um prêmio de 50 mil reais. E o Albert, foi tão bem na primeira fase, mas horrível na segunda, ganhou apenas 20 mil reais. E aí, pessoal, gostaram? Sim ou não? Opina nos comentários e até o próximo vídeo.